Olá, eu sou Negrão, engenheiro de soluções da imagem e vim trazer para vocês soluções ArcGIS para o policiamento moderno. As soluções ArcGIS para o policiamento moderno, né? Hoje nós vamos falar um pouco das ações diferentes que a gente tem usado para tomada de decisão e aplicação da lei. Mas primeiro vamos analisar o cenário atual do policiamento, tá? Moderno, e de que forma as soluções ArcGIS podem apoiar na tomada de decisão e na modificação do policiamento, né? Quais são as soluções inovadoras dentro desse contexto. Qual é o cenário desafiador do policiamento moderno, tá? Na maioria das vezes, a polícia ainda está fazendo o mesmo trabalho que ele fazia no milênio passado. Então, o policiamento moderno está entrando num momento de mudança, tá? Porque a dinâmica do crime também alterou. Então, a polícia também tem que entender que existem mudanças de comportamento da forma tradicional de policiamento para a forma mais adequada hoje em dia, né? Partindo desse princípio, o policiamento tradicional, eu trouxe 3 tópicos aqui, né? Como o patrulhamento de roteamento, a resposta a soluções de serviços como o 190, a forma de investigar o crime. Isso tudo hoje torna-se pontos que devem ser observados para a mudança de paradigmas da forma tradicional de policiamento para uma forma mais moderna, tá? Então, a polícia também está enfrentando essas dificuldades, assim como o crime também modifica, o policiamento também, a forma de fazer o policiamento também se modifica, tá? E essa variedade de desafios, ela foi evidenciada hoje, nesse tempo de pandemia, né, sobretudo, se tornou o que significa o que significa manter para os oficiais e a comunidade a forma de trabalho e a dinâmica do trabalho em relação ao crime. Há respostas como essa da pandemia, sobretudo, hoje em dia, tá? Após o assassinato de George Floyd, por exemplo, né, que vocês podem ver na imagem, os protestos foram iniciados e foram evidenciados pela mídia, e amplamente foi divulgado que a polícia em todo o mundo teria que haver uma mudança de comportamento. Havia uma desproporcionalidade da forma de atuação da polícia. Então, haveria que mudar as práticas, né? Depois dessa forma desproporcional que foi feito essa atividade, né? Quer dizer, essa ação, teria que haver uma mudança nas práticas, reformas da prática de policiamento. Então, como a própria imagem evidencia, a polícia nacionalmente está mudando a forma, né? Que ela está pronta para se adaptar às melhores práticas. Você pode ver na imagem o policial usando uma câmera para registrar as ações da polícia. Quer dizer, há uma outra forma de comportamento, tá? Uma quebra de paradigmas, mas eu não poderia deixar de citar na imagem, como vocês podem ver, você está vendo um analista criminal aí suando, né? Está suando porque a maioria das polícias, né, das secretarias, né, eu vou chamar a Secretaria da Segurança Pública de um modo geral, elas ainda estão trabalhando de forma anacrônica, ou seja, ainda fora de sintonia, né, com uma tecnologia que seja disruptiva, de fato. Então, o que significa o contraponto dessa tecnologia anacrônica, né? É a tecnologia disruptiva, que aqui na imagem eu posso trazer para vocês o ArcMap migrando para o ArcGIS Pro e todas as funcionalidades que são trazidas para a área de atuação da delegacia, do próprio policial,
né, no uso de tornozeleiras eletrônicas e etc. Ou seja, você pode ver na imagem que abrange desde a delegacia até o hospital. O cenário desafiador do policiamento é justamente esse, porque o crime evoluiu, o GIS também evoluiu. Tá? E de que forma a plataforma Esri e ArcGIS vem trabalhando para oferecer ferramentas em combate à criminalidade, mostrando que o sistema departamental ele está obsoleto. A forma de trabalho de um analista criminal, ele atende departamentos da polícia e exporta essa informação através de relatórios, PDF, etc. Isso mudou para o que a gente chama hoje de WebGIS, tá? Que é essa plataforma interconectada. Ou seja, você tem um ecossistema de soluções, tá, e aplicativos interconectados via WebGIS, através de APIs, de apps e etc. Tá? Como é que funcionam essas soluções ArcGIS para a lei? Tá? A Esri, a imagem, né, ela tem dentro do seu quartel-general, né, lá em Redlands, na Califórnia, células criadas pensando na aplicação da lei. Eles desenvolveram um combo de ferramentas, né, chamada Crime Analysis. Né? E eu vou trazer como é que funciona o fluxo de trabalho do Crime Analysis, né, para um analista criminal, que é baseado nesses 5 pilares: no gerenciamento do dado, na seleção dos dados, na análise tática e estratégica, na análise investigativa e, por fim, como é que essa informação hoje é compartilhada em produtos de informação e não um PDF de modo estático, como se fazia na década passada. Tá? Então, uma das ferramentas do Crime Analysis, né, da solução de análise criminal da Esri, da imagem, é a seleção por data e hora. Por que isso é importante? Todo crime ocorre no espaço. Tá? Ele tem uma data de ocorrência, ele tem uma hora, tem um mês da semana, tá? Tem uma coordenada XY. E assim, é super importante para o analista criminal saber a informação da data e da hora que ocorreu. Então, nesse vídeo, eu estou mostrando justamente isso. Tá? Eu quero que ele selecione para mim o ArcGIS. Eu tenho um banco de dados com vários delitos. Tá? Eu quero que ele selecione para mim só os meses de fevereiro e março. São aqueles dados que eu quero fazer a minha análise. Então, eu vou abrir a tabela de atributos para dar uma olhada e ver que o ArcGIS selecionou para mim os meses de fevereiro e março. Ok, data da ocorrência. Selecionei esses dados de fevereiro e março de forma muito rápida, tá? Dentro de um banco de dados de um universo de registros. E agora eu abro a tabela de atributos para mostrar que o último campo que ele traz ali é um campo de descrição da ocorrência, tá? Dados de feminicídio. Agora, o que é que ele faz? O Crime Analysis, eu quero que ele extraia do campo de data da ocorrência, eu quero que ele tire outras informações que são pertinentes para a minha análise, onde eu quero chegar. Tá? Então, eu vou usar o campo de data da ocorrência para poder selecionar o dia da semana. Eu quero que ele tire para mim desse campo da data da ocorrência, eu quero que ele me diga qual é o dia da semana, qual é o mês, qual é o dia do mês e o ano. Tá? Então, automaticamente, a ferramenta muito rápida, tá? A performance do ArcGIS Pro realmente é diferenciada e ele já traz na mesma tabela, nos campos finais, a data da ocorrência, o dia da ocorrência da semana, o mês que aconteceu, o dia, ou seja, essa forma de você desconcatenar do campo de data vai permitir que eu monte um painel gerencial onde o secretário de Segurança Pública vai saber qual foi o dia da semana que ocorreu aquilo ali. Eu posso fazer um filtro, uma análise pelo dia, pelo mês, pelo ano. Tá? Uma outra ferramenta que eu trago para vocês, contagem de incidentes. Tá? Eu trouxe aqui a malha de bairros, tá? Eu estou usando o Crime Analysis e agora eu vou usar uma ferramenta chamada Incident Count, ou seja, eu posso usar a malha de bairros, eu posso usar a malha de CIPM, de AISP ou de RISP, e eu quero que ele conte para mim quantos registros, quantas ocorrências estão em cada polígono, em cada bairro, tá?
ele vai montar um mapa coroplético através de cores, né, mostrando os bairros onde tem uma quantidade maior de ocorrências em relação a outros. Tá? Só voltando, eu estou usando a malha de bairros, mas eu poderia usar de AISP, de RISP, de CIPM, tá? E aí ele traz o mapa com uma contagem de incidentes por bairro. Nas cores mais escuras, mais quentes, são os bairros de São Paulo aí, onde tiveram o maior número de ocorrências, tá? E as cores mais leves, mais suaves, onde tiveram um número menor de ocorrências, tá? Isso muitas vezes ainda é feito manualmente, tá? Isso hoje é impensável, tá? Por isso que a gente está falando sobre uma tecnologia realmente disruptiva, tá? E não aquela anacrônica feita no século passado. Então aí eu posso saber, já ter um quantitativo, né, de ano, para eu saber, houve um acréscimo, um decréscimo na quantidade de ocorrências de um ano para outro, mas muitas vezes essa quantidade de ocorrências, esse valor quantitativo, não me diz muita coisa. Ele ainda traz, dentro do seu combo de ferramentas, do Crime Analysis, outro tipo outra ferramenta, na análise tática e estratégica, que eu vou mostrar para vocês, que é o percent change, que é o percentual de alteração, ou seja, eu tinha dados quantitativos, mas eu preciso saber em valores agora percentuais qual o bairro que teve um percentual de alteração de um ano para outro. Ou seja, esse percentual pode ser um indicador que realmente houve uma atuação efetiva da polícia num determinado bairro, num determinado setor, num determinado CIPM e etc. Então esse percent change é outro algoritmo da barra do carrossel de ferramentas do Crime Analysis, também muito utilizada, tá? Onde você está vendo, estou selecionando aqui homicídio de 2019 e homicídio de 2018. Tá? Uso a malha de bairros para ele fazer essa comparação e aplico e mando performar. Tá? Tudo de maneira muito rápida. E o ArcGIS Pro, né, traz para mim um outro mapa, tá, de percentual de alteração, ou seja, de percentual de alteração de ocorrências de um ano para outro, de maneira muito rápida. E pelo fato de a gente estar trabalhando com uma tecnologia interconectada, todos esses mapas que eu estou gerando aqui agora, que o ArcGIS está gerando para mim, está mostrando um percentual de alteração de um ano para outro, vai compor, daqui a pouco, em questão de instantes, vai compor um painel gerencial chamado dashboard. Tá? Nesse dashboard, o secretário de segurança, o comandante da companhia de polícia, vai acompanhar isso em tempo real do que está acontecendo, se houve ou não um percentual de alteração de criminalidade de um determinado local. Então, essa é a ferramenta Percent Change. Eu vou mostrar aqui agora o painel gerencial. Então, todos os mapas que foram gerados aqui serviram para alimentar esse dashboard, né, que é um painel gerencial, ou seja, você pode criar filtros, tá, por cidade, por bairro, AISP, RISP. Então, eu trago para vocês aqui um dashboard, que é um painel gerencial que foi incansavelmente divulgado depois do Covid pela Universidade Johns Hopkins, né, sobre o Covid, etc. Eu estou trazendo aqui, fazendo um paralelo com o mesmo dashboard, dashboard gerencial que foi montado em cima da nossa plataforma, com os dados da criminalidade. Então você tem aqui, ele foi construído com os campos da esquerda, por exemplo, cidade, bairro. Então eu posso selecionar um bairro e o dashboard, ele vai fazer o quê? Ele vai selecionar, tá, no mapa as ocorrências daquele determinado bairro. Então, se no início você tem lá um quantitativo de 2.513 ocorrências, tá? Eu faço um filtro por bairro e ele traz para mim, tá, a quantidade de homicídios dentro daquele bairro, mas eu poderia usar uma outra delimitação da própria polícia, poderia usar a AISP, RISP e etc. Tá?
Então aí, ó, todos, aquele campo de hora que o ArcGIS Pro segregou para mim, vai me permitir que no dashboard eu faça um filtro pela hora da ocorrência. Então eu quero selecionar apenas os crimes que ocorreram de 8 da manhã a, sei lá, a 21 horas, até as 23 horas. Então eu vou fazendo filtros, tá? E ele vai trazendo automaticamente as ocorrências que obedecem a esses critérios, né? Aí eu estou mostrando da direita os homicídios que fazem parte dessa condição, né? De estar nessa faixa de horário, de 20 a 23 horas, dentro desse determinado bairro. A ferramenta também permite você integrar, né, gráficos, né, para fazer a leitura, gráficos dessa mesma quantidade de ocorrências por dia da semana, por faixa de horário, aquele mapa de contagem de incidentes, né, de delitos de um determinado bairro, eu posso integrar também no painel gerencial. Um próximo mapa, que é o de percentual de alteração que eu mostrei no vídeo, também eu estou agregando no próprio painel gerencial, isso para o gestor é super importante, e tudo isso de maneira automatizada. Tá? Eu posso colocar imagens e mostrar alteração da criminalidade num determinado bairro no final de semana e etc. E uma outra funcionalidade também muito interessante, além dos gráficos que eu já comentei, tá? É a possibilidade de você demonstrar informação, né, visual através de um timeline. Ou seja, eu posso entender a dinâmica do crime através desse timeline. Eu monto uma linha do tempo e dentro do próprio painel eu consigo entender a dinâmica, seja ela em um mês, numa semana, em um determinado momento. Então também é muito interessante. Observem quantas possibilidades existem da forma de você analisar o crime e tornar essa informação disponível, tá? E para finalizar, eu trago para vocês aqui essa consideração final, que, assim, entender que existe uma evolução natural das coisas, tá? Assim como a criminalidade ela evolui, tá? O policiamento também precisa evoluir. Você quebrar, né, esse paradigma que deixar de trabalhar da forma anacrônica, sem sintonia com a atualidade, é um erro grotesco, tá? E utilizar a tecnologia disruptiva da Esri, da imagem, ela significa você mudar, de fato. Mude, o meu conselho é mude. Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. E a Esri Imagem trabalhando para a sua segurança.